Os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, criticaram as invasões de terras realizadas pelo MST no chamado Abril Vermelho. Durante um evento em Uberaba, Caiado declarou que não houve invasões em seu estado e que não haverá enquanto ele estiver no comando. Já Romeu Zema falou em tolerância zero para as ocupações e que não quer ninguém perturbando a vida do produtor rural. Atualmente, existem 17 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional contra as ações do MST. O conjunto de ideias é chamado de pacote anti-invasão. Uma dessas propostas, Otávio, é de que aquele que for pego em uma ocupação ou invasão terá como penalidade sair da fila de qualquer projeto de reforma agrária. Você está numa ocupação, você saiu do nosso programa, você não vai ser contemplado com nenhum tipo de política pública de reforma agrária. Como é que você vê essas políticas envolvendo, essas propostas envolvendo as ações do MST? Olha, é lamentável porque, por exemplo, no governo Ronaldo Caiado, nós não tivemos nenhuma ocupação durante o governo dele, né? E agora, com a retomada do governo Lula, só esse mês foram 48, né? Então, é lamentável. E aí você diz, eles estão fazendo uma lei, como disse a Mônica, estão fazendo mais uma lei para tentar estancar essa sangria, até a intervenção do judiciário. Muito provavelmente isso vai desaguar nas cortes maiores, e talvez isso possa ser revertido. A sanção é válida, sim, mas e o direito à propriedade, que também estaria, do meu ponto de vista, acima de qualquer outra lei, né? Então, são pessoas que acabam fazendo a invasão por puro e tão somente ato político e fazem moeda de troca de vantagens, como disse, de pleitear alguma coisa junto com o governo. São um partido fora, né, do sistema partidário, se assim podemos dizer, em que atua paralelamente junto com o governo e disso extraem sempre vantagens de quem produz, contribui e paga seus impostos. Acácio. Cobá, eu acho que a gente tem que olhar essa situação por algumas perspectivas. Primeiro, historicamente há uma aliança entre PT e MST e nenhum dos lados esconde isso. Mas, nos últimos tempos, especialmente neste mês de abril, aumentou substancialmente o número de invasões praticadas pelo MST, mas há uma peculiaridade. Além das invasões a terras, a fazendas, também foram feitas invasões à Embrapa, que é um instituto de pesquisa do agronegócio vinculado ao governo federal, e a diversas das sedes do INCRA nos estados. Portanto, há neste momento um ataque do MST ao próprio governo federal. Há um descontentamento do MST em relação ao governo federal. Nos resta analisar quais serão as saídas do governo federal, se há uma possibilidade de conciliação com o MST ou se o próprio governo federal liberará a bancada no Congresso para que eles apoiem estas iniciativas contra o MST. Eu acho que o Tawil também tocou num ponto que diz respeito à eventual judicialização. Eu acho que o pacote anti-invasão prevê um efeito indireto, uma pena, uma sanção indireta em relação a estas invasões. Por isso que eu acho que há constitucionalidade nisso. Óbvio, se for penal, depende do trânsito em julgado da condenação. Mas se for um efeito administrativo ou civil, esta sanção não estaria vinculada a esses efeitos. Mônica Rosenberg. Olha, precisamos separar duas coisas aí. Uma é a questão da demanda pela reforma agrária e das terras improdutivas que precisam produzir, blá, 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 blá. Nessa questão, primeiro precisa parar de contrapor o pequeno agricultor, ao grande agro, porque eles não se opõem um ao outro, eles são complementares. Existem pequenas frutas que você não pode plantar numa grande propriedade, assim como a soja, você não vai fazer na agricultura familiar, né? Tem um colega aqui de bancada que fica falando do arroz do MST. Não é isso, não é isso. Arroz de 50 conto do MST. Exatamente, esse arrozaço. Mas existem soluções, formar uma cooperativa, estimular esses pequenos agricultores.
procurar terras realmente que estejam produtivas, mas não tirar da propriedade privada, que é um direito constitucional, protegido pela nossa Constituição, e simplesmente permitir que arruaceiros tomem para si, entrem lá, invadam. Essa invasão da Embrapa foi um absurdo. Tinha ali uma colheita que estava para sair, estava 4 anos esperando. Eles iam colher o resultado de uma pesquisa de anos e foi destruído pelos invasores do MST. Não existe, eles não podem colocar no papel do governo. Se houver que fazer reforma agrária, existe a desapropriação, existem mecanismos constitucionais e certamente o MST não é o indicado para cuidar disso. Deise Tchocari, você compra arroz de 50 conto do MST? Não, tá louco? Você sabe que eu estava ouvindo aqui o Acácio falando do MST, né, que tem essa coisa, parece que tudo é do contra, né? Eu estava lembrando quando o PT surgiu ali, quando o PT começou a ganhar um pouco mais de corpo ali nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente falava que o PT não tinha um projeto para a sociedade, né? Então, eu não quero entrar muito na história, assim, mas eu lembro que o comentário era muito forte em relação aos delírios do PT e a gente falava que tinha até um editorial que foi muito famoso na época de um jornal que era "No hay gobierno, soy contra". Tipo, não importa o que exista no Brasil, assim, o PT sempre ia ser contra. E aí, obviamente, acabou tendo que se modernizar para conseguir chegar à presidência da República, mas a impressão que eu tenho é que o MST, que ao contrário surgiu até com uma proposta de uma reflexão sobre a reforma agrária, que era importante naquele momento, o MST virou aquele partido de esquerda lá dos anos 90, né? Hoje não importa o que aconteça, eles são contra. Eles sempre foram contra o setor agro brasileiro, mas agora eles são contra até aquele que os criou ou ajudou na sua concepção, que é o PT, né? A verdade é que o MST nunca conseguiu se validar como um movimento oficial, pacífico, sempre teve uma truculência, uma virulência que foi muito ligada a ele. E agora mesmo quando o PT, que seria um dos seus apoiadores, está no poder, eles não conseguem negar esse delírio que existe neles. Então, não importa o que aconteça na sociedade ou no setor agro brasileiro, o MST é do contra, né? Eles só querem ir lá e colocar a posição deles e do contra, com o agravante da violência, né? Eu fico impressionado com o MST, nesse Abril Vermelho principalmente, porque o argumento principal é de que não é uma invasão de uma propriedade alheia, é na verdade uma pressão ao governo para que haja de fato uma política de reforma agrária, né? Aí no dia em que o governo lançou um programa de reforma agrária, o movimento foi lá e praticou mais ocupações. Então, você desconstrói o argumento, né, Deise? Não tem argumento, é isso que a gente está falando, assim, é simplesmente por ser do contra, sabe? A gente sempre invadiu, vamos continuar invadindo, não interessa. Os nossos objetivos... É um ideal. É o ideal, é o... Você sabe que eu acho que o dia que tiver uma reforma agrária completa no Brasil, 100%, a partir de hoje não há mais nenhum tipo de déficit de reforma agrária, tudo que era para ser dado a essa reforma já foi feito, todas as pessoas que poderiam ser contempladas já foram. Imagina só, o fim do MST. Ou seja, não sei se é muito do interesse do movimento que aconteça de fato uma boa política de reforma agrária, porque daí acaba o argumento da existência, né? Exato. Esse detalhe também, né, Will? Sem dúvida, não tem como. É uma parcimônia do governo em que ele tem ao mesmo tempo ele como aliado e inimigo. E é como a Deise disse, o MST eles não têm freio, eles simplesmente avançam, eles colocam como ideal determinado ato e eles não recuam em hipótese alguma. Não é uma tratativa política somente, é muito mais identitária do que propriamente política. E isso o governo já perdeu a mão com eles também, porque não é só negociação, eles não conseguem paralisar, não conseguem estancar esse avanço que eles vêm causando e sem reflexo nenhum de forma positiva, eles simplesmente avançam. Eles invadem porque querem invadir. É quase uma forma de vida para eles. O MST está virando o MSF, Movimento Sem Freio. Não tem fundo o negócio, cara. Sem fundamento. É sempre um anseio gigantesco. Enfim, coisa para a gente ficar acompanhando aí, que vai virar esse tanto de projeto de lei aí contra o MST, a tal da tolerância zero.